Aleluia. Tome o seu lugar. Um retrato de família registra muito mais do que vemos. Captura histórias, dores, alegrias e fracassos. Nos esprememos para caber na foto, mas nem sempre estamos tão unidos como parece. Somos muito iguais e também tão diferentes. O mesmo teto de uma casa abriga calminhos e nervosos, apressados e preguiçosos. Tem família grande e tem também família pequena. Nenhuma família é perfeita, isso é verdade. Mas Deus, que é perfeito, está disposto a fazer dela um lugar cheio de sua presença gloriosa. Um lugar cheio da sua graça, do seu poder, do seu perdão e da sua compaixão. Retratos de família. E esse é o último sermão da série. Vocês dizem, esse é o último sermão da série Retratos de Família. Como disse o pastor Júnior, eu tenho certeza que foi uma bênção para a vida de vocês. Eu não tinha visto o meu querido amigo pastor Wanderson, que é membro da equipe também pastoral. Por todo esse tempo, o pastor Wanderson foi quem conduziu nosso ministério de integração e membresia. E ele passou agora, fez a transição para o pastor Márcio, para poder se dedicar à nossa congregação, porque a gente tem olhado para uma emancipação, para a glória de Deus. Obrigado, querido amigo, por sua dedicação em todos esses últimos anos, conduzindo o Ministério de Integração e Membresia. Eu fui ali atrás trocar o microfone por causa de um probleminha técnico que está havendo com ele no aparelho, e aí eu fui procurado pelo irmão Olavo. Olavo, você está aí? Cadê você? Olavo, está ali. Olavo é casado com a Sandrinha, e eles são pais da Vitória e da Lavínia. E aí o Olavo me contou que a Lavínia, é a filha que fez agora 19 anos, ela, nos últimos 14 anos, ela teve uma degeneração na vista e por 14 anos ela teve 25% em apenas uma das vistas, em um dos olhos. Então vocês imaginem a dificuldade. Eu via o tempo todo nas celebrações os pais pingando o colírio nos olhos da filha. Eu via aquilo e eu conversava com o André sobre a dedicação e o cuidado que tinham como pais. Mas ele me procurou para contar um milagre. Deus fez uma obra maravilhosa nos olhos da Lavínia. Ela está tirando carta, irmãos, de habilitação. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Deus restabeleceu plenamente a visão da Lavínia. Eu estou muito feliz com vocês, queridos, querida família preciosa. É a fé. A fé tem um poder maravilhoso. Que Deus use muito a vida da Lavínia, muito. Esse testemunho leve muitos para próximo do Senhor. Obrigado, Olavo, por compartilhar com o meu coração e me deixar mais feliz também nesta manhã. Que Deus abençoe vocês quatro, hoje e sempre. A Sandrinha teve o carro dela furtado aqui em uma celebração de domingo. E foi extraordinário o testemunho dela, porque eu fui até ela com meu coração angustiado. Está tudo bem, pastor? Tudo em paz. A gente precisa saber como reagir nos dias maus. E eu louvo a Deus por essa família e pelo testemunho da cura e da restauração plena da vista da Lavínia. Eu trago uma palavra da parte de Deus. Quantos querem ouvi-la? Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus ministra, o que Ele compartilha, e o seu poder de transformar as nossas realidades pela sua palavra poderosa. E eu vou tentar aqui, eu fiz a conexão aqui, House, a conexão com o programa, vamos ver se vai dar certo. Eu vou clicar aqui, ver se dá certo. Deu certo, muito obrigado, viu? Vocês são top demais. Lute por seu lar. Essa é a proposta desta manhã, do último sermão da série. Esse é um sermão
que Deus já colocou no meu coração há muito tempo. E todas as vezes que tenho que ministrá-lo, ou que dirigido por Deus eu o ministro, Deus fala profundamente ao meu coração. Lutar pelo lar é escolher a causa correta para empreendermos toda a nossa energia, toda a nossa força. Lute por sua família. Dia 25 de maio, essa semana, nós celebramos o dia da adoção. Temos muitas famílias na IBAGE que entenderam a possibilidade de transbordar em amor para filhos do coração. E eu amo demais esse potencial que Deus derramou sobre nós, porque nós somos filhos adotados em Cristo. A adoção, irmãos, é uma das doutrinas centrais da nossa fé. Todos nós fomos adotados em Cristo Jesus. Então, as famílias da nossa comunidade que ofereceram um amor e transbordar esse amor com uma família tão preciosa, que Deus abençoe vocês. E se alguém aqui que me ouve pela internet ou que está aqui nessa manhã, pastor, eu estou nesse propósito com a minha família, me procure, porque nós temos pessoas com muita experiência para te dar uma orientação nessa direção. E vai firme, irmão, vai firme, irmã, porque esse é um propósito divino também. Essa semana também meu coração ardeu pela causa antirracista. A gente percebeu no campo de futebol um brasileiro, e essa é uma causa que vale a pena. Conversava com a Andréia no carro com os meus filhos, na subida agora de Ubatuba. Nós fizemos um casamento esse final de semana. Eu disse que essa é uma das causas com as quais eu me identifico. Porque o nosso Deus considera pecado o racismo. Atingir a dignidade do outro enquanto imagem e semelhança de Deus é atingir o coração dele. Escolham as causas para as quais você vai empreender sua força, sua energia, suas orações, sua fé, o conceito de direitos e deveres. Lute. Fale nas mídias sociais. Se você tem campo para falar, fale. Escolha. A família é uma dessas causas pelas quais vale a pena lutar, mas não lutar contra a família. Muitas vezes, a Andréia encontrou um marido lutando contra o casamento e não pelo casamento. Muitas vezes, Giovana, Arthur e Davi encontrou um pai lutando contra os filhos e não pelos filhos. E a gente precisa entender o verbo na sua declinação. É lutar por ela, não contra ela. Irmãos, às vezes nós tornamos o nosso lar um campo de batalha. Às vezes colocamos os nossos filhos contra o marido, colocamos os nossos filhos contra a esposa, às vezes colocamos irmão contra irmão, endossamos quando na verdade deveríamos ser pacificadores. Lute pelo seu lar, por tudo que possa te custar, lute pela sua família. Todas as vezes que eu fecho o gabinete pastoral e deixo esse lugar onde nós nos acostumamos, vocês às vezes vêm apenas aos domingos, nós estamos aqui todos os dias, por causa dos eventos, das responsabilidades, todas as vezes, e eu gosto de estar aqui, mas esse não é o meu lugar de refúgio e descanso. Todas as vezes que eu fecho, eu mando uma mensagem para André: André, estou chegando. Ela diz: traz pão. Aí ela põe a mesa, porque é o meu lugar de volta. Irmãos, a empresa não é o lugar pelo qual você deve dar toda a sua vida, porque você sai da empresa e volta para casa. Você gosta da faculdade? Eu também gosto, não nos dias de prova, mas eu gosto da faculdade, mas não é o meu lugar de refúgio. A igreja não é lugar de refúgio, o lugar de descanso, o lugar em que você é quem é o seu lar, a sua família. Lute pela sua família. E aí eu vou levá-los para um texto, arregace as mangas e se prepare, porque é uma jornada épica, digna de ser roteirizada como um filme hollywoodiano. 1 Samuel, capítulo 30, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30.
antes de Reis, antes de Salmos também, viu, para te ajudar. E essa história é tão preciosa que eu arrisco te desafiar a deixar esse texto aberto durante toda a exposição, porque eu vou ficar dando destaques de alguns versículos. Obrigado, Deus, por sua preciosa palavra. 1 Samuel 30, versículo 1, 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag, tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Aqui vem o primeiro princípio. O lamento é a expressão, eu vou continuar o texto, então não fecha. O lamento é a expressão de dor da alma que só Deus vê. Podem repetir comigo, juntos? O lamento. Tem um choro que todo mundo vê, porque ele é expresso em lágrimas, mas tem o choro da alma. Quando a gente sente a alma sangrar, a gente sente um nó na garganta. São coisas internas, não são coisas que se vê, são coisas que só o angustiado sente. Eu já chorei assim. Eu já chorei por dentro. Quantos já choraram por dentro? Desse jeito de Davi. A gente sabe, quando a gente lê um texto milenar, esse texto tem mais de 3.000 anos. Quando a gente lê esse texto, a gente diz, eu sei o que é isso. Eu sei o que Davi e os seus 600 homens sentiram. Prestem atenção no contexto. Davi está fugindo do rei Saul. Ele ainda não é rei de fato. Ele é rei porque há uma promessa sobre a vida dele, mas ele ainda não assumiu o trono. Então ele está fugindo de Saul, que tem inveja para matá-lo. Ele encontra guarida, refúgio, numa cidade da Filístia. Espera aí, tem coisa errada. Davi, com 17 anos, ele mata um gigante filisteu. Golias era um filisteu, da Filístia. Mas Deus é sensacional. Quando Davi agora, por volta dos seus 20 e poucos anos, quase 30, quando Davi está fugindo de Saul, é uma cidade da Filístia que o abriga. O rei lhe concede o direito de morar numa cidade, a cidade de Ziclag. Então eles, por causa da gratidão, Davi havia saído com seus 600 homens, e sabendo que o rei da Filístia, o rei dos filisteus, estava numa batalha, ele foi para se oferecer, para ajudá-lo. E quando ele chega com 600 homens lá, o conselheiro do rei da Filístia diz, olha, não aceite a ajuda dele, porque vão dizer que é o tal do Deus de Israel que deu a vitória para você. E aí como é que fica o nosso Deus Dagon? É essa a trama. Então ele diz, Davi, obrigado, mas pode voltar. Esse tempo de saída de Davi, com seus 600 homens da cidade, na direção do rei para oferecer uma ajuda pela gratidão, o exército amalequita invade a cidade, queima todas as casas e leva os filhos e as esposas sequestradas. Agora imagine, porque isso era muito comum, os 600 homens, o exército de Davi, saírem em campanhas e voltarem. Eles voltam, mas tem coisa estranha. Tem fumaça na nossa cidade. Eles então aumentam a velocidade do cavalo. Eu imagino essa cena hollywoodiana. Então eles estão trotando e ele diz, Davi, tem fogo na nossa cidade. E eles começam a galopar mais rápidos. Os filhos não saem da cidade ao encontro como era de costume. Eles já descem do cavalo e eles, com a mão na cabeça, começam a gritar e chorar, Davi, levaram nossas esposas e nossos filhos. Aqueles homens valentes, guerreiros, cheios de cicatrizes,
escudo cheio de marcas de lanças. Eles jogam para o lado, eles caem de joelhos, com a mão na cabeça e dizem: Senhor! O texto diz que eles choram em alta voz. Qual foi a última vez que em uma madrugada você chorou pela sua família, diante de Deus? Senhor, cura. Só Deus sabe quantas madrugadas Olavo e Sandra se dedicaram a clamar a Deus pelas vistas da Lavínia. Só Deus sabe. Só Deus sabe em quantas madrugadas eu e a Andréia, nós clamamos ao Senhor pela cura da diabetes do Arthur. Só Deus sabe do nosso clamor e da nossa angústia. Mas tem muitas pessoas que não choram pelas suas famílias, são indiferentes, porque muito provavelmente tenham sofrido na infância uma indiferença. E nós precisamos quebrar isso e dizer aos céus: Senhor, eu choro pelo meu filho, eu choro pela minha filha. Essa é uma manhã que você pode chorar. Foi Jesus quem disse: chorem. E aí Paulo vai lembrar e dizer: chore com os que choram. Essa é uma manhã para a gente dizer: Senhor, eu choro pelo meu casamento que está perto do fim. Restaura para a tua glória. Eu vi uma irmã chorando por causa do potencial de Deus de dar um recomeço, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços também. Eu louvo ao Senhor por isso. Qual foi a última vez que você ergueu um lamento aos céus por causa do perigo iminente de perdê-la? Eu sempre prego como se fosse o meu último sermão. Eu não sei se estarei vivo até chegar em casa para comer o frango com macarrão. Aliás, irmãos, hoje é frango com nhoque. Estão ligados aí? Pegaram? Quem pegou a visão? Tem nhoque depois do culto. Hoje é frango com nhoque, amém, Andréia? Amém, irmã. Eu não sei. Você não sabe se é a última semana com teu filho. Você não sabe se é a última semana com teu pai. Os jovens, eu já falei isso para os meus filhos, os jovens vivem como se os pais fossem viver para sempre. Pode ser meu último sermão, pode ser minha última semana, pode ser sua última semana de vida, você não sabe. Eles não sabiam, estavam acostumados a voltar e os filhos saírem, e a esposa sair ao encontro, mas dessa vez não houve isso. E o choro deles atinge o coração de Deus. Agar está no deserto, ela foge porque Sara, esposa de Abraão, agora está com raiva dela. Ela foge com Ismael. Ismael é deixado a alguns metros de distância dela, e Deus envia um anjo por causa do choro de Agar. Agar, Deus ouviu o teu choro, presta atenção, porque o choro pela família é ouvido por aquele que a instituiu. Preste atenção. O povo está no cativeiro egípcio já por volta de 400 anos. E eles começam a clamar a Deus diante das chicotadas dos seus capatazes. E esse lamento chega até o trono de Deus, e Deus levanta Moisés. Fala: Senhor, Moisés, vá ao Egito porque o meu povo está sofrendo. Deus sabe do que você tem enfrentado, e o seu choro toca o coração dele. Chore, porque há um Deus nos céus que ouve as tuas súplicas, os teus clamores. Deus não está distante, está muito perto. Considere esta ser uma manhã de você tocar a eternidade com o choro da sua alma, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. E o texto continua: mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Existe um momento de chorar e existe um momento de agir. Então nós choramos pelo nosso casamento e dizemos: Deus, me ajude. E aí Deus fala: ok, então se levante e pede perdão à sua esposa, e tudo vai começar a ser restaurado. Senhor, me ajude com os meus filhos, tá? Ok, eu te ajudo. Levante-se
e dê mais atenção aos seus filhos. Caminhe mais com eles. Tem hora para chorar e tem hora para agir. Davi vê os homens deles tomados pela dor e tristeza do sequestro de suas esposas e filhos. Então Davi diz: espera aí, Senhor, nos ajude, devemos persegui-los. E o Senhor diz: sim. O Senhor sempre tem uma palavra para nós quando estamos prontos para obedecê-lo. Clame a mim, diz Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei, e eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Eu não sei como tratar meu filho, clame a mim e eu vou te mostrar como tratar. Senhor, eu não sei como tratar minha esposa, meu esposo, clame a mim e eu vou te mostrar como tratar. Senhor, eu perdi a mão da administração financeira, clame a mim. Tem hora para chorar, irmãos, mas tem hora que tem que parar o choro, porque nós sabemos o que fazer e temos que agir. Eu quero usar Sandra e Olavo. Procuraram a medicina. A medicina tentou oferecer todo o conforto possível, mas era uma direção divina para aquela etapa. O que temos que fazer? O Senhor diz: ouça o médico, porque eu derramei sobre a medicina o conhecimento que eles têm. Então eles pingavam o colírio, exatamente nos horários. Tem horas, irmãos, que nós temos que agir. Tem horas que temos que perdoar, ainda que isso seja contra nós. Tem hora que tem que parar de fumar. Tem hora que tem que parar de beber. Tem que parar de mentir. Tem que parar de ser desonesto. Tem hora que tem que deixar o segundo emprego, porque aquele segundo emprego está tomando todo o tempo e você não está vendo seu filho crescer. Tem hora que a gente tem que dar o braço a torcer. Eu já pedi perdão para os meus 3 filhos por erros que eu cometi na educação com eles. Não tem nada de errado nisso. Errou, irmão? Vá até o teu filho e diga: me perdoe, filho. Não devia ter falado o que eu falei. Não devia ter feito o que eu fiz. Está sendo assediado? Você sabe o que fazer. Se não é possível estancar, saia do emprego. Tem hora que nós temos que fazer o que tem que ser feito. Então Davi, o que eu tenho que fazer? Persiga. Então ele pega os 600 homens. Gente, o que foi, Davi? Deus disse para a gente poder ir atrás. Quem está comigo? Os 600 sobem no cavalo. Davi desce ao vale de Elá. E ele ouve um gigante de quase 3 metros gritando: quem é o forte de vocês para poder defendê-los de minha força? Golias blasfema contra o Deus de Israel. E aí Davi chega com seus 17 anos, ninguém vai fazer nada, mas ele sabe, está todo mundo atrás de uma pedra, enquanto o gigante blasfema do Deus. E aí Davi diz: eu vou lutar contra ele. Tem hora, irmãos, que nós temos que agir. A tua inércia não vai trazer a transformação que você espera para a tua casa. Jovens que de alguma forma brigaram com seus pais, Deus está falando para vocês também. Tem hora que vocês têm que agirem. Peça perdão. Criem pontes. Destruam as barreiras que estão crescendo, tijolo a tijolo, dia a dia. Procurem sair com seus pais. Chama eles para o cinema. Paga um milkshake de morango. Tem hora que os filhos precisam vir também na direção dos pais. Ele tinha pescado a noite inteira. Junto com Tiago e João, eles tinham uma sociedade de pesca. Volte ao mar, Pedro. Senhor, você sabe, eu sei, eu estou vendo você chorando enquanto recolhe as redes, sem nenhum peixinho, nem uma tainha, nem uma sardinha para contar a história, eu estou vendo, mas agora é hora de agir. Está pronto? Estou pronto, Senhor, volta ao mar. Sob sua palavra eu vou voltar, então se prepare, porque quando se obedece a minha palavra, só tem vitória, Pedro. E você sabe do final da história de Lucas capítulo 5, a pescaria maravilhosa foi batizada com esse nome.
Se prepare porque vem o terceiro princípio. Versículo 9, Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor. Bessor significa refúgio, descanso, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. Não desista, não desista, porque a vitória está na outra margem do rio. Não desista, don't give up. Gostaram? Não desista. Fala para o teu irmão, irmão, não desista. Talvez agora faça muito sentido para ele, não para você. Diga, fala para trás agora, olha para trás e fala, irmã, não desista. Irmão amado, não desista. Irmã Jane, não desista. Não desista. Sueli, não desista. Não desista. Porque a vitória está na outra margem. Agora olha, presta atenção. Não tem Davi apontando o dedo, seus fracos, os 200 que ficaram. 20%. Não, 30% do exército ficou. Estavam exaustos, irmãos. Estavam cansados. Mas eles saíram de Ziclag. Eles demonstraram confiança e fé. Não tem nenhum problema você se sentir cansado. Não é pecado contra Deus você se sentir cansado. Eu já me senti muito exausto. Eu já fiquei muitas vezes do outro lado da margem, esperando. Mas eles sabiam, prossigam. A gente não aguenta, mas vá por nós. Às vezes minha esposa estava muito cansada e eu lutei por ela. Às vezes meus filhos estavam muito imaturos e eu lutei por eles. Às vezes eles lutaram por mim. Eu já cheguei de dias depois de sepultar alguém, acabado em casa. Uma vez, eu passei uma madrugada inteira com uma família para expulsar o demônio do filho querido daquela senhora. E eu cheguei em casa exausto. Fui acolhido pela Andréia, que passou a madrugada inteira. Eu estive orando por você. Às vezes nós não aguentamos. Então o outro familiar diz, eu luto por você. Irmãos, isso é lindo nessa história. Não tem dedos em riste. Tudo bem, a gente vai. Mas a vitória está do outro lado do rio. Neemias disse, vamos completar a obra dos muros. E tinha muita oposição, tinha muita gente contrária. Ele diz, nós vamos completar essa obra para a glória do Senhor. E os muros foram completos, totalmente restaurados. Ana disse, Senhor, Tu conheces a minha dor. Tu sabes o quanto eu queria ser mãe. E Deus o visita com graça. Ela se torna mãe do profeta Samuel. Preste atenção. Tem vitória na outra margem, mas não tem nenhum problema você se sentir cansado, porque Deus faz forte ao cansado, e multiplica as forças àquele que não tem vigor, e é das nossas fraquezas que Deus faz nascer a poderosa graça. Por último, há um mistério precioso na ajuda que oferecemos a alguém, porque Deus pode usar essa mesma pessoa ajudada para nos abençoar também. Frase de Instagram isso aqui, hein? Tira a foto aí e põe. Está até combinando os verbos. Presta atenção ao versículo 11. No caminho, na outra margem do ribeiro de Bessor, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas. Passas, irmãos, aquela que a gente não gosta no final de ano. No arroz, na maionese. Bolo de passas, não deve ser muito legal. Quem gosta de bolo de passa aí, que deu até água na boca, Deus abençoe vocês, irmãos. Olha, levantou uma porção, viu, André? Pois fazia 3 dias e 3 noites que ele não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Versículo 13. Davi lhe perguntou, a quem você pertence, de onde veio? Sou egípcio, escravo de uma Amalequita. A Amalequita invadiu Ziclag. Meu senhor me abandonou 3 dias, abandonado, mas acolhido pela compaixão de Davi. Versículo 14, estávamos voltando de um ataque aos queretitas do Negueb, e também ao território de Judá e à cidade de Caleb, e tínhamos queimado a cidade de Davi, Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu, se o Senhor jurar por Deus que não me matará,
nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens. Versículo 17, Davi e seus homens massacraram os amalequitas. Nenhum deles escapou. Versículo 18, grife o versículo 18 se tiver uma caneta. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado. Final do versículo 19, Davi trouxe tudo de volta. Há um mistério precioso na ajuda que oferecemos. Se eu choro com alguém que chora, muito provavelmente Deus usará para chorar comigo em outro dia a mão. Se eu estendo minha mão, e a gente não faz disso uma troca, se eu sei que mais abençoado é dar do que receber, quando eu estendo minha mão, Deus de alguma maneira faz aquilo também convergir em bênção. Davi não sabia que ele era egípcio, não sabia que ele era do bando dos amalequitas que invadiram a sua cidade, ele não sabia, ele simplesmente fez o bem a alguém. Como pode estar com o tempo marcado para encontrar os amalequitas e parar para ser bênção? Família, vizinhos de vocês, precisando de uma oração, de uma ajuda, de um bolo, não sei se de passa, não me dê bolo de passa, bolo de banana, me dê bolo de banana. Tem gente para nós ajudarmos, mesmo que estejamos enfrentando uma adversidade. Isso agrada o coração de Deus, é um mistério, é aquele jovem que vai levar todo o exército para a vitória contra os amalequitas. Me parece um déjà vu quando eu me lembro da história de José, jogado na prisão por não ceder à tentação da esposa do seu senhor. E lá na prisão, cai lá também o padeiro e o copeiro. Vocês estão fera na história. E aí os dois têm um sonho. E José, ele revela, interpreta o sonho. Um ia morrer. Ele vai te libertar e te matar. O outro, ele disse, ele vai te libertar e vai te colocar numa posição maior. Quando vocês saírem, vocês se lembram de mim? Os dois saíram e não se lembraram. Passaram-se muitos anos, José na prisão. Um desses que ele havia revelado e que permaneceria num cargo maior, vê Nabucodonosor acordando com um sonho muito estranho. E aí então vai até ele e diz, eu sei onde tem alguém que pode interpretar o teu pesadelo. Esse é o poder de Deus. Gente, quantos de nós não teria uma história para contar? Alguém que lembrou da gente e nos indicou para uma função, que a gente de alguma forma foi bênção. Há um mistério nas famílias, quando nós estendemos as mãos. Eu e André somos muito gratos. Um dia na nossa história a gente ficou desempregado, a gente passou necessidades. E uma pessoa veio e pagou uma conta para a gente. Anos depois, Deus nos deu o privilégio de, sabendo da condição daquela família, sermos bênção na vida deles. Esses ciclos poderosos de Deus na nossa existência, quando nós somos compassivos. Para encerrar, e se prepare, porque a gente fecha com chave de ouro. Eis uma foto atual do Ribeiro de Bessor. Como assim, pastor Marcos? Então, o Ribeiro existe até hoje, 3.000 anos. Eis diante de vocês o Ribeiro de Bessor. Aquele ribeiro que nessa história, 200 homens do exército ficaram de um lado, cansados, exaustos. E Davi diz, segura porque nós vamos voltar, ore por nós. Eu tenho certeza que eles ficaram intercedendo a Deus. Os outros 400 atravessaram o ribeiro com Davi, encontraram um soldado egípcio lá, doente, quase morto, ajudaram ele levou até o exército, conquistaram tudo e voltaram. Eu fico imaginando, irmão, lembra que eu gosto de filme, né? Eu gosto de filme, assisti Velozes essa semana agora, foi top. Imagina eles chegando, os filhos em cima do cavalo, as esposas também, eles voltando, chegando aqui, essa turma aqui, soltando fogo de artifício, eles voltaram. Eu imagino que deve ter sido uma cena, que os anjos contemplaram, que Deus se alegrou.
Eu queria propor para vocês agora que o Ribeiro de Bessor seja atravessado. O pastor Márcio já nos desafiou para a gente vir à frente, e eu não quero que vocês venham à frente, eu quero que vocês tomem uma posição e digam: eu entendi a palavra, eu tomo uma posição em relação à minha família, eu me levanto como um intercessor dela, como alguém que pode de alguma maneira ser instrumento de Deus para os meus filhos, para minha esposa, para o meu esposo. Pastor, eu quero ser bênção, eu quero lutar pelo meu lar. Então, enquanto cantamos essa bênção, essa palavra poderosa, com melodia, com ritmo, a gente vai ficando em pé à medida que for cantada essa canção. Depois o pastor Wanderson virá, vai orar por nós e vai nos dar a bênção também para encerrarmos essa celebração da manhã. Se você recebeu a palavra de Deus, então tome uma posição